vamos dar início aqui. Primeiramente, quero falar um pouquinho da Starta, para quem não nos conhece. Então, a Starta, ela é uma empresa que acredita muito na transformação pela tecnologia, né? Mudar realidades, construir negócios. O nosso propósito é transformar vidas e organizações através da tecnologia mesmo, e gerando sempre um impacto muito positivo, né, para essas vidas e esses negócios. E a gente sempre foca muito na área de qualidade de vida, na educação e na segurança. A gente é uma equipe que trabalha muito unida para essa transformação, então a gente sempre acredita muito que nossas ideias podem sim se tornar realidade, e a gente tem muita convicção de que construir um mundo melhor a gente consegue sim com tecnologia e com união, né? Hoje a gente já tem 12 anos à frente dessas grandes transformações, e nós já somos mais de 100 colaboradores. Opa! Aqui. Já somos mais de 80 clientes satisfeitos e mais de 30 milhões de pessoas impactadas com essas nossas soluções. Então, isso já são números e provas de que a gente pode sim realizar tudo que a gente almeja e deseja, enfim. Hoje nós estamos localizados, então, no Instituto Caldeira, onde a gente tem um ambiente de trabalho muito legal, criativo, e onde a gente pode fazer muito networking. E aqui a gente tem um pequeno spoiler da nossa nova sala ali no Hub de Inovação da Fevale, em Porto Alegre também. Então, a gente está em construção ainda, mas vai ser mais um local que a gente vai ter para a gente se reunir, para trabalhar e trocar ideia junto ali, em time, em equipe. Então, depois dessa breve introdução, né, eu quero trazer a talk de hoje. Hoje nós vamos falar sobre ferramentas e metodologias que aumentam a produtividade. E hoje quem está aqui para conversar com a gente é a Thaís, o Johnny e o Fernando. Então, primeiramente, muito obrigada pelo nosso trio de hoje, por topar conversar com a gente. E bora lá, a palavra está com vocês. Show de bola, obrigado, Letícia. Olha aí, então, lá vamos nós aqui. É um prazer bater esse papo aqui com a Thaís e com o Fernando. A gente já trabalha no dia a dia aqui, então é muito bacana, a gente já se conhece e vem compartilhar hoje pela primeira vez ao vivo aqui, estreando na Talk da Start aí da semana. Queria agradecer bastante os dois. Eu vou me apresentar rapidamente e depois já passo a palavra aqui para vocês, pessoal. Então, eu sou o Johnny, atuo na Starta como líder de operações, então fico à frente da gestão dos nossos projetos de fábrica de software e também nos produtos da Starta, né, que a gente comercializa para alguns clientes como produto próprio, e atuo no dia a dia com os times de desenvolvimento, com o time de design, fazendo alinhamento também comercial com o time comercial e também interagindo com os clientes. Passar a bola aqui para o Fer se apresentar. Vai lá, Fer. Boa. Olá, pessoal, boa noite. Como o Johnny já bem introduziu aí, eu sou o Fernando. Hoje eu trabalho como desenvolvedor front-end aqui na fábrica. Já atuo há 1 ano e 4 meses aí, trabalhando junto, né, com a Starta. Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Tenho um MBA em Full Stack Developer. E, cara, é um prazer estar aqui com vocês dois. Muito, muito bacana, né? Nosso dia a dia já é uma troca bem legal, mas em especial agora, nesse evento, é muito bacana a gente ter uma troca de experiência e espero que, de alguma forma, a gente contribua aí com o pessoal que nos assiste. Show de bola. Maravilha, acho que é minha vez agora, né? Pessoal, boa noite. Meu nome é Thaís, eu atuo como gerente de projetos aqui na Starta, dentro da fábrica também, ali junto com o Fernando, com o Johnny. Eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas também, tenho pós em gestão de produtos e estou bem focada aqui dentro da fábrica nos projetos, tenho bastante envolvimento ali com os clientes, então projetos de escopo fechado que chegam até a gente. E é um prazer estar aqui com vocês, agradeço a Starta aí pelo convite e, como o Fernando disse, espero poder contribuir um pouquinho aí com vocês sobre o papo que a gente vai bater.
Show de bola. Obrigado, Thaís. Obrigado, Fer. Bom, então, vamos lá. Acho que o papo hoje, a ideia do papo hoje é trazer algumas coisas que a gente já utiliza no dia a dia, algumas ferramentas, alguns métodos, né, que ajudam na produtividade e que também podem ser usados não somente para o dia a dia do desenvolvedor, mas também para a vida pessoal, né? Tem várias coisas aqui que a gente vai comentar, que são coisas simples de usar no dia a dia que nos ajudam. Então, deixa eu passar aqui. Vamos ver se eu... Aí, beleza. Bom, começando então o papo, a gente traz um pouquinho de conceito aqui só para ficar 100% alinhado. Então, falando de produtividade, né? O que a gente pode definir que é a produtividade? Produtividade, às vezes a gente pensa que é fazer sempre muita coisa em pouco tempo, e na verdade não é só fazer muita coisa em pouco tempo, né? A gente tem que também observar que o ideal é fazer as coisas certas, é fazer as coisas de uma forma mais eficiente, né? Ter menos desperdício de energia, né? Para poder fazer algo. Então, também é fazer mais com menos tempo, mas tem todo esse contexto, e não é simplesmente estar sempre ocupado pensando que isso é ser produtivo, né? A produtividade é a gente conseguir, de fato, ter mais eficiência, né? Ter economia de desperdício, enfim, e conseguir, no final do dia, ter maiores entregas com menos esforço, né? Basicamente isso. Deixa eu ver se eu passei aqui. E aí, para abrir esse papo de produtividade, eu já faço aqui uma primeira pergunta para o Fernando e para a Thaís, que é para vocês, né? O que é ser produtivo no dia a dia do trabalho? O que é produtividade no trabalho? Eu acho que eu vou começar aqui, Fer, depois eu passo para você a palavra já. Bom, produtividade no trabalho. Quando eu penso em produtividade, eu acho que a primeira palavra que vem na minha cabeça é organização. Eu acho que vale muito a pena a gente tirar um tempo ali da nossa semana, do nosso dia, para a gente ter esse tempo de organização e entender quais são as nossas prioridades, né? Então, eu acredito que a produtividade ela não existe sem organização. Então, é muito importante que a gente tenha clareza das prioridades diárias, e a organização é essencial para isso. Então, a organização ela me ajuda muito a manter foco e garantir que as minhas entregas sejam feitas, né? As entregas prioritárias sejam feitas primeiras, sejam concluídas e de forma com qualidade, né? O que é bem importante. Então, acho que o ponto assim que mais me vem à cabeça em relação à produtividade é a organização. Não tem como fugir disso, né? Eu acho que para ser produtivo tem que ter prioridade, né? E para ter prioridade tem que ter organização. São ganchos que a gente tem que ficar puxando. Mas eu acho que para mim o essencial para mim ser produtivo é eu ter foco e conseguir codar, né? Trazendo mais para esse lado do desenvolvedor mesmo, é conseguir codar sem ter interrupções recorrentes, sabe? Então, assim, ter janelas de foco ali e conseguir realmente olhar para o core, né, do negócio, entender o que eu tenho que fazer, olhar para minhas prioridades, né, ali para o meu board. E se eu conseguir codar, cara, para mim é onde eu consigo realmente, né, tendo esse foco e sem essas interrupções, é onde realmente eu consigo escoar bastante ali o meu board. E também, como o Johnny falou, desperdício de energia a gente não pode ter. Então, hoje, o máximo que a gente puder automatizar coisas repetitivas, a gente automatiza. Então, eu acho que é isso, sabe? Ferramentas, metodologias que realmente impulsionam aí a nossa produtividade no dia a dia. E falando de interrupções ali, eu também fico pensando como, né, hoje em dia é difícil, né? Como é um desafio a gente não ser interrompido, né? Porque de tantas ferramentas que a gente já usa no dia a dia, e tão conectado que a gente tem hoje com o smartphone e tudo, interrupção é um negócio que vem de todos os lados. Então, a gente precisa realmente se organizar para não deixar essas interrupções nos atrapalharem. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Então, não vou entrar tanto, mas acho que esse é um grande desafio, né? Bom, então,
para começar, dar sequência no papo, na verdade, a nossa etapa 2 aqui do papo, a gente vai começar a falar um pouquinho de algumas ferramentas que a gente trouxe aqui, que aceleram o nosso dia a dia, que nos ajudam a ser mais produtivos no dia a dia. E aí eu vou começar falando um pouquinho de uma delas, que para o dia a dia de quem trabalha com tecnologia, acho que é bem comum, a grande maioria, né, a maioria das pessoas que trabalham com desenvolvimento de software ou com tecnologias em geral já conhecem essa ferramenta, né, esse método, que é o Kanban. E aí aqui se tem hoje muitos estudos e formas de melhorar o uso do Kanban, inclusive, né, mas eu queria trazer uma visão para que talvez algumas pessoas que estão assistindo não conheçam, né, e que a gente pode aplicar para várias coisas. Mas o Kanban, uma curiosidade, antes de avançar aqui, que o Kanban, eu sou administrador de formação, acabei não falando lá na apresentação, né, minha formação base é administração, e depois eu fiz uma pós em design de serviços. Mas na administração a gente estuda a origem do Kanban lá, né, e o Kanban é uma ferramenta que veio da indústria, não necessariamente da parte de serviços e de tecnologia, né. Começou dentro da indústria automotiva, em 1940, se não me engano, foi onde os japoneses começaram a utilizar na fábrica da Toyota para poder fazer a produção dos carros funcionar, para poder ter um controle de estoque mais enxuto, né? Só colocar peças na linha de produção quando fosse necessário, e aí tinha um quadro grandão lá com vários cartões, onde eles já sabiam que peças que tinham que entrar, em que momento, né, do processo produtivo. E aí depois, mais tarde, nos anos 2000, foi quando foi adaptada para tecnologia, para projetos, e aí começou a se fazer gestão de projetos também com os cartões, só que na maioria dos casos com cartões virtuais ou até mesmo cartões físicos, né? Parede, com as etapas ali, as colunas com cada etapa do processo. E aí o Kanban significa, o Kan vem de visual e o Ban de cartão ou de quadro, né? Então o Kanban são um quadro visual. Então, normalmente o mais básico, né, são 3 colunas básicas ali, que é separar o que tu tem a fazer, o que está em andamento e o que já foi concluído, né? Isso ajuda quem está utilizando a poder saber que ele está conseguindo concluir tarefas, isso motiva ele a buscar uma nova tarefa, ajuda também a entender quantas tarefas estão em andamento, inclusive o limite de trabalho em andamento é muito importante ali, né? A gente chama de WIP, né? Que é o Work in Progress, tudo que está sendo feito, não adianta a gente ter um monte de coisa em andamento, senão a gente não vai conseguir focar. Então a limitação do trabalho é bem importante para essa produtividade, e ela clareia também onde que tu tem um gargalo, em que momento em qual tarefa que está trazendo um acúmulo ali de tempo, talvez, naquela etapa, onde é que o time está meio travado, onde é que a gente precisa ter algum tipo de aprofundamento ou atenção para poder destravar aquela tarefa ali. Isso eu sei que aqui a gente usa bastante dentro da Starta, então Fer e a Thaís já usam bastante, e também pode ser usado na vida pessoal, né? Estava comentando um pouquinho antes aqui com vocês, eu uso muito na minha vida, eu brinco até que eu sou meio louco do Kanban, né? Porque eu tenho Kanban para a vida pessoal, para as coisas da minha casa, eu tenho Kanban para tirar férias, né? Então eu organizo minhas férias lá com as tarefas que eu tenho que fazer. Eu já uso há muito tempo mesmo. Eu tenho um episódio que eu tive no início da minha carreira, um treinamento de gestão do tempo, e lá eu conheci o Kanban, e aí desde então eu venho utilizando, então uso há muito tempo. Para mim, não consigo enxergar outra forma de organizar minha vida sem estar usando um Kanban, né? E hoje em dia a gente tem bastante coisa online que facilita também estar sempre conectado com essas questões. E aí eu coloquei aqui um item a mais sobre o Kanban, que no meu dia a dia hoje aqui, liderando vários projetos, eu preciso, no caso, né, ter muitas tarefas recorrentes. Eu tenho muito reporte que eu tenho que fazer em datas específicas,
eu tenho algumas agendas que eu tenho que fazer com pessoas específicas para poder monitorar alguma coisa, ou tenho que monitorar algum indicador. Então, eu sempre incluo no meu Kanban uma coluna de tarefas recorrentes. E aí, nessas tarefas recorrentes, eu vou colocando o prazo, e o Kanban vai me lembrando que tal dia tu precisa fazer o envio do relatório X, tal dia tu precisa falar com fulano para pegar a informação tal, né? Tal dia tu precisa atualizar uma outra informação em outro lugar. Ou até mesmo me lembrar das coisas que eu tenho que cobrar alguém, né? Preciso cobrar um retorno sobre tal assunto. Então, eu consigo, com essa coluna de tarefas recorrentes, também me lembrar e nunca me esquecer de algo que eu preciso fazer de forma rotineira. Bom, Kanban, vocês querem comentar alguma coisa também? Thaís ou Feira, se quiserem falar aí, fiquem à vontade. Eu ia até fazer um comentário que tem um ditado ou mantra do Kanban que é bem interessante, eu acho que se encaixa muito nesse assunto que a gente vai falar hoje, que é o pare de começar e comece a terminar. Então, tem muito a ver com isso, né, em relação à produtividade. Até a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre ser multitarefa, né, e a gente tem mania de ser estimulado o tempo todo, o dia inteiro. Então, são pessoas envolvidas no projeto falando com a gente pelo Discord, né, que é a ferramenta que a gente utiliza aqui internamente na Starta, Teams, WhatsApp. Então, a gente acaba fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e aí depois a gente acaba se vendo em acumulando várias mini pendências que a gente não conseguiu terminar porque a gente começou várias outras, né? Então, acho que o Kanban tem muito a ver mesmo assim com esse assunto que a gente vai falar hoje. Muito bom. Também só pode falar, um pontinho rápido ali. Eu acho que o Kanban ele pode ser aplicado com qualquer ferramenta, mas olhando ali para o desenvolvimento, né, de software mesmo, a gente vê o Gira, né? O Gira tem ali aquela tabelinha de tarefas e, cara, aquilo ali é uma mão na roda para o nosso dia a dia. Saber o que é que está no backlog, o que é que está em andamento, o que é que está em teste. Isso facilita a visualização e, consequentemente, nos ajuda a ser mais produtivo, né? Porque a gente sabe onde está cada coisa. Por exemplo, a Thaís sabe colocar para mim ou para o meu colega qual a tarefa no momento certo. Então, isso é essencial. Acho que o Kanban, ele é antigo e muito, muito bom, cara. Por isso que tá até hoje aí. Antigo, mas muito atual, né? Antigo, muito atual. Tá, por isso que prático, tá aí em muitos lugares, não só no ambiente de desenvolvimento, né? Não é à toa que surgiu em uma fábrica de carros, né? Então, ele é muito, muito útil, cara. Muito bem. Bom, eu também trouxe uma outra ferramenta aqui que algumas pessoas já devem ter ouvido falar. O nome é meio estranho, né? É a matriz de Eisenhower, mas nada mais é que uma forma de priorização. Então, de tudo que a gente tem que fazer, de todas as tarefas que vão surgindo, se a gente conseguir parar alguns minutos e analisar o que tem que ser feito nesses quadrantes aqui, a gente consegue ter uma visão muito mais clara do que, de fato, a gente precisa fazer antes ou depois ou deixar de fazer. Então, basicamente, a matriz, ela separa em 4 quadrantes uma tarefa a ser feita, onde o primeiro quadrante ali, o quadrante, deixa eu ver se o meu mouse, vocês conseguem ver meu mouse aqui? Acho que não, né? Sim. Dá para ver? Beleza. Então, nesse quadrante aqui, urgente e importante, quando uma tarefa é urgente e importante, ela é a primeira que tem que ser feita, né? Porque se ela é urgente, ela tem pouco tempo que resta para ela ser que ela precisa ser concluída, e se ela é importante, ela vai ter um impacto maior, ela vai ter um valor maior de entrega. Então, quando é urgente e importante, normalmente o ideal é que ela seja feita primeiro, né? Se ela é importante, mas ela não é urgente, beleza, essa tarefa aqui a gente pode planejar ela melhor, a gente sabe que ela vai ter um impacto, mas ela não precisa ser feita de imediato, ela pode aguardar um pouquinho. Então a gente pode pensar e analisar melhor ela para poder, de fato, colocá-la para ser feita, né? Quando ela é urgente, mas não é importante, aqui é basicamente apagar o incêndio, né? Surgiu lá uma coisa que é muito urgente, provavelmente porque ela não foi tratada antes, e aí acabou virando urgente.
ela não vai entregar tanto valor, mas se ela não for resolvida, é pepino, né? É problema aqui para quem está com essa tarefa na mão. Então, ela vai nos ditar basicamente o tempo de quando ela deve ser feita, né? E se tu analisar e a tarefa não for nem urgente e nem importante, talvez a gente tenha que repensar aqui, refletir se ela faz sentido ela estar aqui. Faz sentido a gente fazer essa tarefa, já que ela não é importante, ela não é urgente. Então, normalmente, quando chega nessa etapa aqui do quadrante, a gente pode até descartar essa tarefa ou deixar ela mais para um backlogzinho, né? Uma lista de tarefas que pode ser feita mais para frente. E com o tempo quando a gente começa a fazer essa análise aqui, com o tempo isso vai ficando mais automático. A gente já recebe uma tarefa e já começa a pensar sobre isso. No início, talvez fique um pouco mais mecânico, vou encaixar dentro do quadrante, da matriz e tal. Só que depois isso aqui vai ficando natural, né? Então, entrou uma tarefa nova no meu dia, primeira coisa que eu faço, isso aqui é importante e é urgente? Não é urgente. Tá, então beleza, então vamos analisar com calma, vamos pensar sobre isso e tal. Para mim também é uma coisa que ajuda bastante no meu dia a dia aqui. Não sei como é que é para vocês sobre isso, vocês já conheciam, ou se já usaram alguma vez, ou se usam todo dia? Eu já tinha visto falar de uma matriz, acho que é bem parecida com essa daí, eu não me recordo o nome, mas acho que faz muito sentido. E eu acho que, principalmente para nós que estamos na linha de frente, eu falo nós, assim, eu, o Johnny, a gente passa por essa validação das tarefas que chegam para a gente o tempo todo, né? Quando chega lá para o Fernando, geralmente eu já levo priorizado. Então, vamos priorizar isso daqui. Então, é algo que realmente a gente tem que fazer constantemente o tempo todo, porque todo dia chega coisas que a gente tem que avaliar o momento que a gente vai fazer. Realidade de projeto, né? Às vezes a gente tem um escopo, mas o cliente, ele não está tão apegado àquele escopo, e aí surgem várias coisas novas ao longo do caminho, né? Então, sempre que surge algo, a gente para, beleza, a gente analisa se está no escopo, se não está, mas a gente avalia também, tá, pessoal, isso aqui é urgente, é importante, não é urgente? Então, para nós, quem gerencia projeto se usa muito, né? Sim, faz parte do dia a dia, né? Isso aí. Beleza, vamos avançando aqui, então, senão a gente vai ficar até amanhã aqui. E aí, para dar sequência, eu queria fazer essa pergunta aqui para vocês, né? Olhando para ferramentas que fazem diferença no dia a dia de vocês. Então, a gente falou um pouquinho dessas duas primeiras, mas eu queria saber de vocês o que vocês poderiam falar, né, sobre ferramentas que fazem a diferença mesmo, né? Na prática aqui. Show. Como eu lido com muitas pessoas o dia inteiro, né? Porque eu tenho que lidar com os clientes, ou com os desenvolvedores, com os QAs, designers, com o Johnny, que é meu líder direto, que me ajuda a tocar os projetos. Então, são muitas coisas que acontecem o dia inteiro, então eu tenho que constantemente fazer muita anotação. Então, é o tempo todo, muitas anotações, e é muito importante a gente ter ferramentas que nos ajude a nos organizar mesmo, né? Então, eu valorizo muito essas ferramentas que facilitam o nosso dia a dia, que ajudam principalmente a organizar essas informações que chegam até mim, porque a gente vou anotando bloco de notas, vou anotando no papel, e depois eu tenho que compilar e organizar em algum lugar. Então, algumas ferramentas que eu utilizo o Trello, como está aqui na imagem, uso muito ali para organizar as prioridades ali da minha demanda mesmo, das minhas demandas, né? Quando eu tenho que fazer, quais são as prioridades, enfim. O Notion tenho utilizado bastante também, principalmente para eu centralizar as minhas anotações, fazer criação de roadmap, acompanhar escopo, e o Notion acho bem bacana porque a gente pode apresentar de diversas formas. Então, eu posso utilizar o Notion para apresentar alguma coisa para o time de desenvolvimento, algo que é mais simples para eles. Posso utilizar para apresentar alguma coisa de algum relatório, ou posso utilizar também para o cliente fazer um acompanhamento. Então, eu acho bem versátil. E o Miro também utilizo bastante, principalmente ali já diretamente nos projetos. Então, para criar fluxograma, para eu conseguir estruturar visualmente os projetos. Então, essas ferramentas eu utilizo muito no meu dia a dia,
e me ajudam bastante, assim, a ser mais ágil, ter mais clareza e facilitar, no geral, assim, a colaboração com todos esses envolvidos que eu tenho o dia inteiro, né? Muito bem. Para mim também não é muito diferente, tá? Mas só que eu acho que no desenvolvimento em si, ele é um pouco mais direto, assim, ao que realmente interessa, né? Que é o código ali. Mas não deixa de ser importante a gente ter uma ferramenta. Eu, particularmente, eu gosto de ter uma ferramenta que centralize tudo que é importante para mim. Então, o Gira me atende muito bem. Lá eu consigo ver as minhas prioridades, eu consigo ver o meu backlog. Então, e aí a gente usa aqui no dia a dia, né? Como ferramenta principal para isso. Então, para mim, supre muito bem. Mas, assim, de fato, o que realmente muda ali no ambiente de desenvolvimento são as integrações que realmente vão automatizar algumas coisas que são maçantes no dia a dia do dev, né? Então, sei lá, seja um GitHub Actions ali para automatizar testes automáticos na hora que a gente sobe uma build, né, para produção, um CI/CD também para não precisar de alguém, sei lá, de uma pessoa centralizada ali, ou então um script na mão que tu tem que subir um ambiente ali, pô, enfim, dá várias margens para erro e podem impactar diretamente no ambiente produtivo do cliente. E coisas simples também, como, sei lá, scripts de lint para organizar os códigos ali, que a gente trabalha com um time multidisciplinar, tem várias pessoas mexendo no mesma base de código, então lint é muito importante, snippets também, que são, para quem não sabe, snippets são atalhos que a gente escreve ali na IDE que escreve automaticamente uma função gigantesca, entendeu? Então, que são repetitivas. Então, isso são pequenas coisas que somadas ali, sabe? Impactam no final do mês. Pequenos minutos ali, sei lá. A gente tem muitas coisas que realmente podem tirar nossa produtividade, né? Então, são são pequenas economias de tempo que impactam na grandeza no final do mês, né? Ali. São pequenas ações que somadinhas vão contribuindo bastante, né? Com certeza. Legal. E aí, como não podia deixar de ser, a gente também né, tem que falar um pouquinho do uso da IA, né? Não tinha como deixar esse tema aqui, já que é um tema que está tão em voga, como que é para a gente também no dia a dia usar as ferramentas de IA para poder ajudar na produtividade. Ontem a gente teve o bate-papo com um pessoal aqui também, aqui da Starta, que falou bastante sobre isso, mostraram algumas ferramentas para o uso do desenvolvimento, que foi bem bacana. E a ideia aqui é a gente também falar de algumas ferramentas que a gente usa no dia a dia, né? Eu vou começar falando um pouquinho de algumas que eu tenho usado aqui. Então, eu tenho usado, bom, desde do surgimento ali do ChatGPT, a gente vem testando muita coisa para entender como é que funciona e tal. Hoje eu tenho algumas formas de trabalho que eu preciso planejar muitas coisas, então tenho usado muito para planejamento, inclusive planejamento de projeto, para ajudar a organizar etapas do projeto, itens que tem que estar dentro do projeto de forma mais padrão. Então, tem alguns, não seriam assistentes ali que eu consegui utilizar dentro do ChatGPT, que já sabem o modelo de algumas coisas que eu preciso criar, e eles vão me ajudando ali a documentar algumas coisas e tal. Recentemente tenho me arriscado com o Lovable para poder prototipar algumas coisas mesmo. Então, no meu papel ali, eventualmente eu tenho que, junto com um time comercial ou até mesmo com um líder técnico, tentar traduzir a ideia de um cliente, de um projeto que ele precisa tirar do papel, né? E aí, às vezes a gente tem pouco tempo para fazer isso. Então, com a ajuda da inteligência artificial, hoje em dia a gente tem usado bastante a prototipação mesmo. Então, o próprio cursor, que foi falado ontem, a gente tem usado, o Lovable tem usado mais recentemente, e a interface nasce muito rápido, né? Então, simplesmente com os prompts ali no chat a gente consegue já ter bons resultados para poder prototipar e tirar uma ideia da cabeça, assim. Tenho usado até para alguns projetos pessoais. Então, aqui para casa, aqui, eu tenho
uma aplicaçãozinha que eu estou criando para a gestão financeira da casa aqui mesmo, junto com a minha esposa. E aí tenho arriscado ali, achei bem bacana, porque de fato só com um chat conversacional ali com a IA tu consegue ir criando e ajustando as coisas, né? Então, para mim tem sido bem bacana. Eu queria saber com vocês aí, né, o que vocês têm usado, o que vocês conseguem compartilhar conosco aí. Show. Johnny, antes de eu falar, eu queria fazer uma pergunta para você. Essas ferramentas que você utiliza, as gratuitas te atendem ou você investe num premium em alguma delas? Para esses recursos de prototipação, eu acabei assinando para poder para não ter que esperar, às vezes, o consumo ali de tokens para te poder utilizar, eles têm uma janelinha curta, né? Então, acaba que tu faz uma parte só e daí tem que esperar outro dia para fazer de novo. Então, eu acabei assinando para poder fazer. Mas como a gente consegue ter controle da assinatura, dá para assinar enquanto tu vai ter um projeto mais prático ali para usar, e depois cancela, e depois ativa de novo, né? E a versão free, os agentes, eu acho que os assistentes eu não consigo usar também. Pelo menos do que eu criei aqui, tive que estar na versão paga também. Legal. Bom, eu uso bastante o ChatGPT também. A versão gratuita, ela me atende bastante, assim, apesar de coitada, ela trabalha junto comigo ali o dia inteiro, mas me atende super bem. Então, otimiza muito o meu dia, porque eu acho que a gente tem muitas tarefas repetitivas ali, né? Então, criação de documento, revisão de regra de negócio, às vezes até eu utilizo meio que como um Google ali, porque eu consigo fazer perguntas muito mais específicas para ela, e ela traz contextos para mim, e eu vou tirando dúvidas. Fora a organização dos projetos em si, né? Então, a organização de backlog, escrita das histórias, revisão de textos de documentos, né? Como eu já falei. Então, eu utilizo bastante para isso e me ajuda a acelerar bastante as minhas entregas aqui. Acho que encurta bastante, principalmente nessa questão de documentos e textos ali para fazer a revisão. Muito show. E tu, Fê? Não, também, eu acho que o ChatGPT, eu acho que foi a porta de entrada de todo mundo, né? Não tem como. Com certeza. Por ele ter sido o primeiro, e quando ele lançou, chegava a ser até assustador. Hoje a gente tá mais acostumado, entendeu como é que ele funciona. Também uso muito o ChatGPT ali para demandas que antes eu travava, sei lá, ou então tinha que fazer uma pesquisa muito profunda, aí para Stack Overflow, comunidade, fórum. Cara, hoje tem muito recurso ali no ChatGPT. Às vezes tu bota uma documentação de uma tecnologia que tu tá estudando, ele consegue ser bem pontual em cima do teu prompt, então ele é muito bom. Mas eu acho que pra gente, né, do desenvolvimento, os copilotos, eles são, assim, uma virada de chave, de fato, sabe? Seja o GitHub Copilot ou o próprio curso, cara, eu acho que mudou realmente a forma que a gente programa hoje, sabe? Não é mais só nós ali. Tinha ferramentas, sempre existiu ferramentas para ajudar na produtividade, mas não como hoje. Hoje, até os meninos trouxeram ontem, e é um fato mesmo que acelera de 20% a 30% as entregas ali da gente. E isso é grandioso a longo prazo, sabe? Porque realmente ter 30% ali de entregas a mais no final da sprint consegue entregar muito mais coisas. Então, assim, GitHub Copilot e o curso não são mais nem são investimentos, sabe? Todo mês você tem que contar com aquele investimento ali, porque já não pode faltar, até porque o mercado exige isso, né? Se a gente não tiver atualizado, não tiver se mantendo ali dentro dessa linha, fica preterido. Então, sem dúvida, o que a gente puder de usar, também tem o Anthropic, que é o Cloud Sonnet 4, que ele é muito poderoso para código. Pô, a gente consegue passar contextos ali dentro das ferramentas e ele consegue entender muito bem, e ele vai ficando mais inteligente com o passar do projeto, assim. Então, é muito poderoso e realmente alavanca muito a nossa produção, assim, sabe? Ô, Fer, uma dúvida aí, deixa eu falar rapidamente, não precisa entrar tanto no detalhe, mas só para entender quem também está escutando aqui. Uma dúvida minha é de que forma tu consegue dar contexto do projeto para que a tua pergunta, ou não sei se necessariamente às vezes é só uma pergunta, né? Às vezes tu tá com
com várias consultas ali dentro da IA para poder te dar sugestões de como fazer, solucionar algum problema, ou então escrever uma parte do código e tal. Como é que tu faz para dar contexto para que a resposta seja mais precisa, né? Então, antes de responder a tua pergunta, eu vou falar o que eu gosto de fazer com os projetos, né? Eu sempre gosto de iniciar um projeto sem usar muito IA. Eu mesmo vou lá, por exemplo, inicio o boilerplate e uso o mínimo de IA possível para me ter o controle total do projeto e saber onde todas as coisas estão. Depois eu consigo, tem no próprio, sei lá, seja no GitHub Copilot, que é uma extensão, ou no curso que já é integrado nativo, a gente consegue adicionar arquivos, né, pastas, e a gente consegue dar esse contexto ali, passando esses arquivos e passando um prompt. Tudo está em cima do prompt. Como você escreve ali, sendo o mais assertivo possível e entregando tudo mastigadinho. Aí ele vai consultar aqueles arquivos que a gente anexa no chat, né? E ali ele consegue, seja no modo agente ou no modo chat, ele consegue lhe dar uma resposta muito boa, cara. E às vezes, assim, lógico que sempre tem que ter correção, mas às vezes a correção é até mínima. Você vai ali e ajusta uma coisa ou outra, mas para coisas maçantes é muito rápido, assim, sabe? Por exemplo, CSS, ele corta o CSS, assim, de uma forma assustadora e eram coisas que realmente atrapalhavam muito, assim, na produtividade, no que realmente importa, né, ali pro negócio. Sim. Show de bola. Beleza. Vamos avançando aqui, então. Agora a gente vai passar por uma série de perguntas aqui, fazer um bate-bola aqui de perguntas e respostas. E a primeira delas pensando nos últimos 12 meses, nesse último ano que a gente teve um monte de mudanças, né, um monte de ferramentas novas que surgiram, não só de IA, mas a gente pode falar aqui de outras ferramentas também. O que mudou para vocês, né, de fato, o que mudou o jogo, de fato, no dia a dia de trabalho, no dia a dia de produtividade? Então, eu queria abrir com essa pergunta para a Thaís, e depois a gente pode já emendar ali, Fer, também. Show. Eu acho que, para mim, uma ferramenta que mais acelerou no último ano aí, e acho que estava envolvido em todos os projetos que eu atuei, foi o Notion, justamente pelo que eu falei ali atrás, porque a gente tem diversas formas de trazer visibilidade para diversas pessoas diferentes, em contextos diferentes. Então, me ajuda bastante ali, até porque tem alguns templates prontos. Então, para mim, isso é um ponto que trouxe muita agilidade para algumas coisas que eu queria trazer algo mais visível ali, né? Então, esse eu acho que é uma ferramenta que foi um diferencial aí no último ano para mim. Show de bola. Para mim, os copilotos, né? Tanto o GitHub Copilot quanto o Cursor, né? Tem sido fundamental, como eu já trouxe aí anteriormente. Então, antes eu, sei lá, perdia muito tempo escrevendo CSS. Não que CSS não seja importante, lógico que para o desenvolvedor front-end, eu acho que você tem que gostar, tem que amar CSS. Mas só que depois que você sabe como funciona e delega aquilo ali, fica muito mais produtivo, porque você foca mais ali na própria arquitetura, na própria lógica do negócio e consegue poupar energia para essas coisas que realmente importam e consegue entregar, né, mais rápido. Então, ele realmente mudou ali a forma que eu programo, né? Então, é muito, muito legal. Os copilotos vieram para mudar o jogo de fato, né? Sim. Aqui, só trazendo um resuminho, então, de algumas ferramentas que a gente conversou aqui. A mais conhecida é o ChatGPT, né? O Lovable, eu recomendo muito para quem quer criar interface, assim, para até às vezes apresentação de alguma coisa, ele cria umas apresentações diferentes e tal. Vale muito a pena conhecer. O Notion, que a Thaís comentou bastante, também gosto, utilizo bastante. O Cursor, o pessoal também falou ontem um pouquinho mais, ele mostrou algumas coisas bem, bem bacana. E o GitHub Copilot também, que o Fer citou aqui. Então, nesse resuminho de ferramentas, essas são as nossas principais aí. Agora eu queria abordar, se a gente tivesse uma pergunta, né? Se a gente tivesse que montar um kit essencial aí, indicar um kit de produtividade, né? O que a gente poderia indicar para as pessoas que estão nos assistindo aí? Bom, vou começar aqui, Fer. Eu recomendaria. Eu sou mais do convencional, né? Então, eu recomendaria aquilo que eu já trouxe no início: organização, priorização e uma ferramenta para chamar de sua.
Então, eu acho que é importante. A gente tem N ferramentas, né? Muitas ferramentas, a gente falou de algumas aqui, mas a gente tem muitas que servem para N coisas. Então, acho bem importante a gente encontrar alguma que auxilie no ponto que a gente tem necessidade. Eu acho que a gente pode testar, né, todas essas possibilidades e ver o que faz mais sentido para a gente. Então, essa seria o meu kit essencial de produtividade. Também, para mim eu consigo elencar ali para o ambiente de desenvolvimento, né? Cara, escolhe uma ferramenta para ti aí para tu colocar como ferramenta organizacional aí, né, pessoal, seja um Gira, seja o próprio Notion, seja um Todoist, né, para tu colocar ali tuas prioridades. Então, escolhe uma dessas, escolhe automações para coisas maçantes. Então, tem que estudar pipeline, tem que ver como é que funciona scripts, como que sobe um ambiente com um comando só, sem precisar dar vários comandos. São coisas que, às vezes, a gente, desenvolvedor, vai escanteando, né, mas são importantes para o dia a dia, né? Porque somadas ali ficam gigantescas. E a IA como copiloto, né? Não tem como. Uma IA para te ajudar, né, a focar no que realmente importa e até tu ter espaços ali, energia para ter insights melhores e maiores, pensar em coisas, em soluções que às vezes tu não tinha pensado, ou então a própria IA te ajuda com isso também, né? A pensar em coisas que tu, às vezes tu estava indo pelo caminho, mas não era o melhor, e ela te deu um caminho melhor. Então, monta esse ambiente para ti e depois é marcha, é foco que tem tudo para ser produtivo. Só para fechar aqui, acrescentando no kit, eu colocaria, eu sou muito fã do Trello. Trello acho que é uma ferramenta sensacional, muito simples de usar para organização e produtividade. Pode usar para qualquer coisa da vida que precisar ali. É muito fácil, traz uma clareza do que tu tem que fazer, do que tem que ser feito. Eu recomendo muito também. E escolhe uma IA também para perder. Às vezes o pessoal tem um pouco de receio de usar, porque talvez não sabe ainda mexer por completo, ou não parou para estudar como que se usa IA. Eu acho que o melhor caminho é começa a usar. Simplesmente escolhe uma, abre ali, começa a usar e tu vai, aos pouquinhos, vai entendendo. Acho que vai ajudar bastante e com certeza em pouco tempo tu vai dar bastante proveito, né? Pessoal, vou avançando aqui. Então, além de ferramentas, né, a gente chega numa etapa que a gente vai falar aqui de hábitos, porque para ser produtivo não basta só ferramenta, a gente precisa ter comportamentos, né, ter alguns hábitos que nos ajudem a performar e também utilizar bem depois as ferramentas, né. Então, para começar, eu gosto de trazer, eu trouxe um pouco desse conceito do essencialismo. Depois a gente vai recomendar no final o livro aqui, mas o essencialismo, ele traz vários hábitos, várias ações que a gente pode fazer para ser mais produtivo. E uma das frases que, para mim, é uma das mais bacanas ali desse tema, é que mais importante do que fazer algumas coisas é a gente saber o que a gente não deve fazer, né, para a gente conseguir atingir alguns resultados. Então, dizer não às coisas não essenciais é uma forma de proteger o tempo para aquilo que realmente gera valor, né? Se eu deixo de fazer coisas que não geram valor, eu vou ter mais tempo para fazer coisas que de fato geram valor e vão mudar o meu status aqui do que eu estiver fazendo. Então, dizer não é bem importante e o essencialismo prega muito isso. Acho que é um hábito bem, bem interessante. Recomendo muito também que todo mundo dê uma estudada nisso. Ajuda bastante. E para a gente evoluir aqui para o tema de hábitos, aí eu coloco duas perguntas iniciais aqui. Uma mais focada para a Thaís. Thaís, na tua semana, como é que tu organiza, né, para lidar com tantas demandas diferentes, quando se tem, às vezes, mais de um projeto em andamento, e para te não cair nessa armadilha de ser multitarefa, né, que é difícil hoje em dia, mas como é que tu faz isso? Sim, é um grande desafio, realmente. Para lidar com todas essas demandas, eu organizo a minha semana tendo essas priorizações, como eu comentei antes, e blocos de foco. Então, eu primeiro, no início da minha semana, vou definir todas as minhas prioridades da semana e todo início do dia eu reviso quais são as tarefas mais importantes que eu tenho todos os dias para eu ter a visibilidade
do que eu preciso entregar naquele dia. Mas, como surgem muitas demandas ao longo do dia, então, assim, o que eu planejei na segunda-feira não vai ser o que eu vou fazer durante a semana, porque realmente aparecem coisas o tempo todo, é um desafio muito grande, porque é como montar um quebra-cabeça diariamente. Então, o tempo todo a gente tem que revisar, ajustar as prioridades e entender realmente o que é mais importante de entregar naquele momento. Depois, efetivamente, quando eu vou atuar nas tarefas, eu vou separando períodos específicos para cada tipo de demanda que eu tenho que realizar, cada atividade, né? E eu evito ficar alternando o tema, né? Porque senão a gente acaba que perde novamente o foco. É difícil quando a gente lida com mais de um projeto, mas eu tento fazer dessa forma para eu conseguir focar e conseguir que o meu pensamento seja fluido para eu conseguir lidar com a demanda ali, né? Então, essa disciplina me ajuda bastante a manter o foco, a produtividade e eu fazer as minhas entregas de forma mais consistente. Show de bola. Fer, e para ti, como desenvolvedor, a pergunta é: que estratégias, né, você usa para manter o foco e não se perder em interrupções aí que surgem ao longo do dia? Então, cara, para mim o foco, ele é tão importante quanto eu saber programar, sabe? Então, assim, eu desligo notificação, cara. Para mim manter o foco, eu tenho que desligar ali, desliga a notificação do Discord, desligo notificação do e-mail, WhatsApp, então nem pensar. E eu separo janelas ali de foco mesmo, entre 1 hora, 2 horas, eu entro no modo ali deep work mesmo, né? Bem concentrado. E eu consigo entregar muito mais, assim, sabe? Se eu conseguir fazer de 2 a 3 janelas de foco no dia, cara, meu dia é sensacional. Eu consigo fazer coisas, assim, que de repente, quando a gente está nesse modo multitarefa, que de repente, às vezes, a gente acaba ficando, por conta que aparece várias urgências, né? Mas quando a gente consegue realmente focar, sem dispersões, cara, é muito bom. E também uma coisa que eu costumo fazer, né? Então, um pouco do meu dia, inicio às 9, nesse primeiro horário, até a primeira reunião, que é a daily, eu vejo as minhas prioridades do dia, pego alguma coisa para responder do dia passado, vejo se tem alguma prioridade, e eu boto as coisas mais pesadas ali no começo logo do dia. Então, tarefas que exigem muita lógica, eu já coloco logo para mim fazer pela manhã ali, na minha primeira janela de foco, e até o almoço, né, depois da daily, e logo depois eu consigo ter mais 1 ou 2 janelas de foco ali. E no final do dia eu faço coisas mais leves ali, né? Então, responder o pessoal. E aí a cabeça já está mais... Também a energia já vai baixando. Tá mais cansada. Exatamente. Realmente. Mas, cara, conseguir focar para mim, quando eu consigo... Quando eu tenho um dia produtivo desse modelo, assim, sabe? Chega no final do dia, às vezes nem tô tão cansado assim, porque eu consegui realmente priorizar ali nos momentos certos, mas eu fico muito, muito satisfeito, assim, sabe? É muito bom. Ajuda bastante. Mais 2 perguntinhas, então, para vocês, como é aplicar o princípio do essencialismo num ambiente cheio de demandas, e também se o foco depende mais da disciplina individual ou de criar um ambiente para isso, né? Um ambiente propício para isso. Vou começar respondendo da primeira ali. Eu acho que é um grande desafio, né? A gente aplicar o essencialismo nesse ambiente que a gente vive, cheio de demandas, né? Realmente é bem difícil. Porque na prática, isso significa que a gente constantemente tem que definir o que realmente importa para a gente, o que a gente tem que delegar, o que a gente tem que excluir, entre aspas, o que a gente vai ter que postergar. Então, é realmente um desafio bem grande, né? Então, é bem importante a gente utilizar todas essas técnicas que a gente já falou aqui durante a nossa talk, para que a gente consiga, né, ter visibilidade, priorização de todos os itens, para que a gente consiga ser bem assertivo no nosso dia a dia ali. Show de bola. Pessoal, eu vou ter que dar uma aceleradinha aqui, porque eu vi que nosso tempo está indo para os finalmente, então acho que nós vamos ter que, no improviso aqui, dar uma avançada. Talvez eu tenha que pular algumas perguntas ali do finalzinho, mas acho que a gente falou bastante aqui. Então,
para não tomar tanto tempo, né, a gente passa para uma etapa agora de hacks pessoais, né, dicas, insights que a gente tem para passar, que a gente utiliza no nosso dia a dia. A gente já falou um pouquinho disso, mas eu também utilizo essa revisão diária aqui, né? Eu não termino e não começo o meu dia sem olhar minha lista de tarefas. Então, eu tenho uma rotina de, beleza, comecei meu dia, primeira coisa, eu vou abrir meu Trello, eu sei minhas tarefas do dia, eu vejo se tem alguma coisa que é a prioridade do dia, que eu tenho que resolver antes, ou que é mais complexa também para fazer quando eu estou com a cabeça limpa. E eu fecho meu dia também revisando isso. Então, beleza, do que eu tinha planejado eu consegui, não consegui, atualizo o board, tenho que delegar alguma coisa, já deixo marcado para o próximo dia de manhã fazer isso. Enfim, revisar o início, o final do dia é bem importante, me ajuda bastante. Também, como a Thaís, eu destaco as tarefas críticas da semana. Então, lá na segunda-feira eu sempre estou dando uma olhada. Muitas vezes eu faço até no domingo, né? Às vezes no domingo eu dou uma olhadinha aqui, já vejo se tem alguma coisa crítica para segunda, mas deixo destacado na semana o que eu não posso passar aqui na semana sem fazer, e aí utilizo aquela matriz de Eisenhower lá para poder ajudar. Então, é urgente e é importante, beleza, vai ter que estar aqui nessa semana. Os tempos de bloqueio também para estudo aqui, de foco, né? O Fernando falou também. E eu procuro não ter mais do que 3 prioridades no dia. Se tiver mais do que 3 prioridades, provavelmente alguma delas vai cair para um próximo dia, né? Então, eu procuro, tendo mais do que 3, já reorganizar a quarta ou a quinta para outro lugar, para outro dia, né? Para poder conseguir dar sequência, né? E aí, aqui eu vou meio que unir algumas aqui para a gente poder otimizar o tempo, mas a gente queria entender de vocês, né? Outros hacks aí que ajudam a interrupções, hacks de automações do dia a dia. E se vocês tivessem que escolher um único hack, então, se vocês pudessem resumir essas 3 aí, eu acho que já nos ajuda para a gente ir fechando. E o que vocês já pararam de fazer também que aumentou a produtividade. Então, agora é um compilado de perguntas, mas podem resumir numa resposta só, para a gente poder fechar aqui a questão dos hacks. Eu vou começar aqui, tá, Thaís? O meu vai ser rapidinho, mas assim, para o pessoal aí de desenvolvimento, cara, hacks essenciais. Conheçam a sua IDE. Então, atalho, teclado, snip de códigos, façam um bom setup de extensões. Então, assim, são hacks que realmente otimizam muito o tempo e a produtividade. Então, é essencial que o desenvolvedor conheça mesmo. Lógico que muitas das coisas vêm com o tempo, né? Os atalhos ali você vai aprendendo, mas se policiem, tentem usar o mínimo de mouse. Quanto mais o teclado você usar, é sinal que você está usando mais os atalhos. Então, estudem isso, é muito importante. E, assim, coisas que eu parei de fazer, né, que aumentou muito a minha produtividade, de fato, foi fazer tarefas uma por uma. Antes eu tinha um grande problema, que era pegar várias coisas, sei lá, tem um code fixo no meu board, tem uma tarefa prioritária, e tem outra que surge ali, um colega teve uma dúvida. Aí, então, eu prefiro hoje deixar tudo de um passo a passo. Então, estou com a tarefa aqui, vou terminá-la, depois pego outra, e assim vai. E isso ajuda muito ali no meu dia, porque realmente eu consigo entregar e escoar as coisas que estão no meu board, né? É isso. Show de bola, Fê. E aí, Thaís? Eu não sei se seria exatamente um hack, mas eu acho que seria algo mais comportamental no dia a dia. É algo que eu trago para a minha vida, que é até um ponto que o Fer falou ali anteriormente, que é fazer o que é mais difícil primeiro. Porque justamente quando a gente começa o trabalho, a nossa cabeça está lisinha, tá? A gente não passou por várias coisas durante o dia, apesar da semana a gente ter lidado com várias coisas, mas começar o dia com a tarefa mais difícil vai fazer com que a gente seja muito mais produtivo. Fora ter o foco total ali no que eu estou fazendo. Então, por exemplo, preciso entrar numa reunião com o cliente no Meet. Eu vou fechar o Discord, eu vou fechar o Teams, eu não vou responder ninguém, eu vou estar 100% focada aqui para eu conseguir extrair 100% de mim dessa reunião. Outra dica também que eu trago essa questão dos blocos de foco ali. Então, eu utilizo bastante o Pomodoro, que a gente tem a técnica, né, de divide ali o dia em blocos, assim como o Fer falou mesmo. Geralmente eu divido em 1, 2 horas, depois tiro um tempinho para desopilar um pouco, depois volto de novo para o foco. Então, acho que seriam essas as minhas dicas para a gente finalizar. Show de bola, obrigado, Thaís. Pomodoro, bem lembrado, bem bacana.
A gente deixou aqui também, pessoal, 2 sugestões aqui de livros. Então, um deles eu falei bastante ali, que é o do Essencialismo, a disciplinada busca por menos, né, que é o foco no que importa. E uma leitura muito simples, tá? Bem fácil de ler, recomendo muito para quem quiser, ajuda muito no dia a dia. E o Fer trouxe o Trabalho Focado, né, Fer? Isso. Eu li esse livro quando estava na faculdade, cara. A gente até usou ele como uma cadeira lá. Então, assim, é um livro excepcional. Também tem uma leitura simples. E é bem nesse ponto mesmo, sabe? De separar blocos ali de concentração. Ele traz vários casos de sucesso aí de pessoas que usaram essas metodologias, bem conhecidas, inclusive. E Legal. realmente para trazer um trabalho com mais profundidade, né? É muito bom esse livro. Show de bola. Bom, e para finalizar aqui, né, a gente só relembra que produtividade é trabalhar melhor e não necessariamente trabalhar mais, né? É escolher bem, fazer boas escolhas. Então, junto as ferramentas, junto os hábitos e junto ao foco, a gente vai conseguir, com certeza, ser mais produtivo. Acho que era isso, conseguimos aqui, faltando 1 minuto, eu acho, para acabar. Então, agradeço a todos aí, agradeço Fernando, Thaís, agradeço a todos que estão assistindo aí também. Letícia, acho que daqui a pouco ela está entrando aí para fazer o fechamento, mas foi muito bacana bater esse papo aí com vocês, pessoal. Já estou por aqui, já. Olha aí, ó, na hora. Pessoal, muito obrigada mais uma vez pelo bate-papo. Foi muito legal. A gente estava aqui acompanhando, né, os comentários e tal. Eu até antes da apresentação falei um pouquinho com o Johnny, falei sobre o assunto ser um assunto que engloba várias áreas e não só profissionalmente, como na vida pessoal também, porque o Kanban tu pode fazer para qualquer coisa, né? Para planejar uma viagem, para planejar férias, para qualquer coisa. E aí aqui nos comentários a gente conseguiu ver muito disso aqui também. A gente teve alguns comentários, por exemplo, a Jennifer aqui do nosso RH, ela estava falando que na área de pessoas eles usam muito o Trello, por exemplo. Então não é só na área de tecnologia, não é só para gerir projetos que a gente usa, né, esse método. A No, aqui da nossa agência de marketing, né, da Oliva, estava falando que lá na Oliva eles usam muito o ClickUp, que é muito bom, que salva muito a pauta, e realmente eu já usei também, e eu acho sensacional, o ClickUp é muito bom. E aí o Robson, que trabalha aqui com a gente também, ele trouxe um comentário que vale muito a pena ler, que ele falou que realmente é um grande apoio, a IA, né, as IAs é um grande apoio aqui para a gente no nosso dia a dia, só que a gente deve lembrar do uso consciente e seguro, não fornecendo dados sensíveis. Então, realmente, até hoje em dia já tem algumas IAs que se tu fala algum dado sensível, ela já devolve, ela já fala, não posso fazer isso, porque é um dado sensível. Então, realmente, acho que é uma informação legal da gente estar passando aqui. Importante. Exato. Então tá, para a gente finalizar a talk de hoje, vamos passar a talk de amanhã, né? Que amanhã nós temos as meninas do RH aqui da Starta, então amanhã é a Letícia e a Tainá, falando sobre como desvendar uma entrevista de TI, boas práticas, né, para se destacar nesse momento tão importante. E amanhã também rola o nosso sorteio, que a gente está falando desde ontem, que vai ser, lembrando, antes de tudo, antes do sorteio, a gente já está com a nossa talk de ontem, para quem perdeu, quem não conseguiu ver ao vivo, já está publicada, tá? Então, quem quiser assistir, o link está ali, provavelmente está aí nos comentários, as meninas estão colocando. Para quem quiser assistir, já está disponível, beleza? E aí, agora sim, nosso sorteio. Amanhã, depois da nossa última talk, vai rolar o sorteio de 2 Ecodots, tá? A famosa Alexa. Então, uma das Ecodots vai ser para os nossos colaboradores aqui da Starta e a outra para o público em geral aqui do LinkedIn. Então, aguardem até o final da próxima talk, que vai rolar esse super sorteio, tá? E quem ainda não se inscreveu, por favor, só escanear o QR Code ou acessar o link e participar. Beleza? É isso. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. E eu aguardo todo mundo amanhã também para a nossa última talk e para o nosso sorteio. Beijão, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, prazer. Obrigado aí pela oportunidade, gente. Até mais. Valeu. Tchau.